Escute, eu vou te contar algo sobre a infelicidade feminina que vai mudar completamente a forma como você vê cada queixa, cada crítica, cada revirar de olhos que a sua mulher te dá. E antes que você comece a pensar que este é um discurso misógino, entenda que o que estou revelando vem da observação de milhares de relacionamentos, incluindo meus próprios desastres, e do reconhecimento de padrões tão consistentes que são como leis da física. Antes de começarmos, se você está cansado de se sentir insuficiente e de andar em ovos, deixe o seu like e se inscreva. Aperte o sino, porque o que vamos revelar aqui vai mudar a forma como você enxerga a sua vida e seus relacionamentos. Existe um mecanismo na psique feminina, um programa rodando desde a infância, que cria uma insatisfação crônica, independentemente das circunstâncias externas. E até que você compreenda esse mecanismo, você continuará tentando consertar problemas que não podem ser consertados, pedindo desculpas por coisas que não são sua culpa e lentamente se transformando em uma casca patética de homem, desesperadamente tentando fazer uma mulher infeliz feliz, o que é como tentar encher um balde sem fundo. Você sabe qual é a frase mais comum que ouço de homens casados? Nada que eu faço é bom o suficiente. Ele traz flores, cor errada. Ele planeja um encontro, restaurante errado. Ele ajuda com o trabalho doméstico, está fazendo errado. Ele não ajuda, é preguiçoso. Ele trabalha longas horas para prover, está ausente. Ele passa tempo em casa, não é ambicioso o suficiente. Esta insatisfação total, essa crítica global a tudo que ele faz, pensa, diz ou não diz, não é, na verdade, sobre ele de forma alguma. Essa é a revelação que o libertará da prisão de tentar agradar alguém que não pode ser agradado. Eu descobri esse padrão por meio de dolorosas repetições nos meus próprios relacionamentos. Houve um período, talvez 5 anos, em que namorei mulheres diferentes, com origens, idades, carreiras e personalidades completamente distintas, mas o padrão era idêntico: felicidade inicial, fase de lua de mel e depois insatisfação gradualmente crescente com tudo sobre mim e nossa vida juntos. A primeira reclamava que eu não era romântico o suficiente. Com a próxima, eu fui totalmente romântico. Viagem surpresa, poesia, a produção inteira. Ela reclamou que eu era muito mole, não masculino o suficiente. A terceira, eu fui mais dominante. Tomei as rédeas, tomei decisões. Ela reclamou que eu não considerava as opiniões dela o suficiente. Você percebe? A insatisfação não era realmente sobre o meu comportamento. Era uma condição pré-existente que teria se manifestado independentemente do que eu fizesse ou deixasse de fazer. Essas mulheres estavam rodando programas antigos, alguns genéticos, alguns da infância, alguns do condicionamento social, que tornavam a felicidade impossível, independentemente das circunstâncias externas. Elas estavam infelizes antes de me conhecer, ficaram infelizes comigo e estão infelizes agora, depois de mim. Porque a infelicidade vem de dentro, não de fora. Permitam-me detalhar a primeira camada disto, a genética. Pesquisas mostram que cerca de 50% dos traços de personalidade, incluindo otimismo versus pessimismo, são hereditários. Algumas mulheres nascem literalmente com uma química cerebral que as predispõe a ver o negativo em tudo. O ajuste padrão delas é a insatisfação. O ponto de partida delas é a queixa. O normal delas é a infelicidade. Sem um esforço sério e consciente para reprogramar esses padrões, elas permanecerão permanentemente insatisfeitas, independentemente de com quem estejam ou do que possuam. Eu observei esse padrão repetidamente em famílias, onde a avó é cronicamente infeliz, a mãe é cronicamente infeliz e agora a filha é cronicamente infeliz. 3 gerações de mulheres que poderiam ganhar na loteria, casar com o príncipe encantado, viver no paraíso e ainda assim encontrar algo para reclamar, porque seus cérebros estão programados para focar no que está errado em vez de no que está certo. Não é uma escolha, é uma predisposição genética, como ter olhos castanhos ou ser canhoto. Mas a genética é apenas o alicerce, o dano real vem da programação da infância. Toda mulher infeliz que conheci teve um de 2 padrões de infância, às vezes ambos. Primeiro padrão, relacionamento problemático com o pai. Talvez ele estivesse ausente, talvez fosse abusivo, talvez apenas emocionalmente indisponível. Ela cresce com um profundo ressentimento em relação ao masculino. Essa crença inconsciente de que os homens sempre a decepcionarão. E adivinhe, ela cria essa realidade, escolhendo homens desapontadores, ou sendo tão impossível de agradar que até homens bons se tornam desapontadores, tentando atender aos padrões impossíveis dela. Segundo padrão, ela viu a mãe ser cronicamente insatisfeita e aprendeu que é assim que as mulheres devem ser.
A mãe reclamava constantemente do pai, criticava tudo, nunca estava feliz com o que tinha, sempre queria mais, diferente e melhor. A filha absorve isso como uma esponja, pensando que este é o comportamento feminino normal. É assim que se lida com relacionamentos, é assim que o casamento se parece. Quando ela se torna adulta, a programação é tão profunda que ela nem sequer percebe que está rodando o software da mãe. Repetidamente, eu vejo mulheres recriando inconscientemente a infelicidade de suas mães, mesmo conscientemente jurarem que nunca seriam como elas. Elas se pegam dizendo as mesmas palavras exatas que suas mães diziam, fazendo as mesmas queixas, criando a mesma atmosfera miserável em que cresceram, porque é isso que parece familiar. E o ser humano escolhe o familiar em vez da felicidade, sempre, se não estiver consciente disso. Mas é aqui que a coisa realmente se complica, a lacuna entre expectativas e realidade. As mulheres modernas foram vendidas a uma fantasia sobre como os relacionamentos e o casamento deveriam ser. Elas crescem com princesas da Disney, comédias românticas, highlights de mídia social e entram em relacionamentos esperando ser rainhas, esperando que a vida seja um romance constante, aventura, diamantes e rosas. Então a realidade bate. Contas, tarefas domésticas, rotina, falhas humanas normais em seu parceiro e a lacuna entre a fantasia e a realidade se torna uma fonte de insatisfação constante. Eu conheci uma mulher, chamemos-lhe Ana, linda, inteligente, com tudo a seu favor. Casa-se com um cara que a adora, bom homem, emprego estável, trata-a bem. 6 meses de casamento e ela está miserável. Por quê? Porque ela esperava que o casamento curasse todas as suas feridas de infância, preenchesse todos os buracos em sua psique, a fizesse sentir-se completa. Quando isso não acontece, quando ela ainda se sente vazia por dentro, porque esses buracos só podem ser preenchidos de dentro, ela o culpa. Ele não é romântico o suficiente, não é bem-sucedido o suficiente, não é o que for o suficiente para consertar o que está quebrado dentro dela. Muitos experimentam essa projeção, onde o vazio interno é culpado por circunstâncias externas. Se ele ganhasse mais dinheiro, eu seria feliz. Ele consegue um emprego melhor, ganha mais dinheiro. Ela ainda está infeliz, agora é. Se tivéssemos uma casa maior, eles conseguem a casa, ainda infeliz. Se ele fosse mais atencioso, ele se torna mais atencioso, ainda infeliz. Ele é muito pegajoso, eu preciso de espaço. O alvo continua se movendo, porque a insatisfação não tem nada a ver com o alvo. A lacuna entre o que se deseja e as possibilidades cria outra camada de infelicidade crônica. A mídia social convenceu toda mulher de que ela merece um estilo de vida que talvez 1% das pessoas possa realmente pagar. Ela vê influências em Maldivas, dirigindo Lamborghinis, morando em coberturas e pensa, isso é normal, é o que eu deveria ter. Enquanto isso, ela se casou com um mecânico, um contador ou um professor, um cara normal com renda normal, e ela se sente enganada. Como se a vida lhe devesse mais, como se ele estivesse falhando por não prover o impossível. Assisti a isso destruir casamentos, onde o homem se mata trabalhando 60 horas por semana, provendo uma vida confortável de classe média, mas ela está insatisfeita porque sua amiga do colégio posta fotos de férias em Dubai. Ela não considera que a amiga está afundada em dívidas, que as fotos são editadas, que é tudo uma encenação. Ela só sabe que não tem aquela vida e deve ser culpa de alguém, e o alvo mais próximo é o marido dela. Mas mesmo quando as mulheres conseguem tudo o que pensavam que queriam, a insatisfação continua através do que chamo de mecanismo de desvalorização. É como uma lei psicológica. No momento em que algo se torna dela, perde valor aos olhos dela. Quando estava solteira, queria um namorado. Conseguiu um namorado, agora quer casamento. Casa-se, agora quer um tipo diferente de homem. É o mesmo com tudo. Quer cabelo cacheado, faz permanente. Quer cabelo liso. Quer seios maiores, faz cirurgia, foca em alguma outra falha. Quer uma carreira, consegue a carreira. Quer ser mãe que fica em casa, consegue isso, quer a carreira de volta. Essa desvalorização acontece com os parceiros também. O homem sem quem ela não conseguia viver, torna-se o homem que ela mal consegue tolerar. As piadas dele, que eram charmosas, tornam-se irritantes. A estabilidade dele, que era atraente, torna-se chata. A atenção dele, que era romântica, torna-se sufocante. Nada mudou, exceto a percepção dela, mas ela não reconhece isso como seu próprio padrão psicológico. Ela pensa que ele mudou, ele a enganou, ele não é quem ela pensava que era. A inveja e a comparação estão envenenando a felicidade feminina em níveis nunca antes vistos na história humana.
Toda mulher agora tem uma janela para milhares de vidas de outras mulheres, ou pelo menos as versões curadas que elas apresentam online. Ela vê o presente de aniversário da colega, a reforma da irmã, a perda de peso da amiga, o carro novo da vizinha, e cada pequena coisa se torna evidência da inadequação da sua própria vida. Acontece mais frequentemente do que as pessoas percebem que as mulheres criam narrativas inteiras de insatisfação baseadas nessas comparações. O marido da Sarah a levou para Paris no aniversário, você só me levou para jantar. Não importa que o marido da Sarah também a traiu 2 vezes e eles estão em aconselhamento. O marido da Maria ajuda com os filhos constantemente. Não importa que o marido da Maria esteja desempregado e não tenha mais nada para fazer. Ela vê apenas o que os outros têm que ela não tem, nunca o que ela tem que os outros não têm. O efeito da mídia social não pode ser exagerado. Toda mulher está agora comparando sua vida real com o rolo de highlights de todos os outros. Seu relacionamento real com a performance dos outros. Suas lutas genuínas com a perfeição filtrada de todos os outros. Isso cria um estado permanente de se sentir inferior, de se sentir enganada, de sentir que todos os outros tiveram a vida boa, enquanto ela ficou presa na realidade. Mas há algo que a maioria dos homens não entende. Muitas mulheres são profundamente insinceras. Não porque sejam pessoas más, mas porque foram ensinadas desde a infância a usar máscaras, a desempenhar papéis, a ser quem for preciso para conseguir e manter um homem. Elas se apresentam como fáceis de lidar quando são de alta manutenção, como sexuais quando são frígidas, como domésticas quando odeiam trabalho doméstico, como dóceis quando são controladoras. Então, depois do casamento, quando a máscara cai, elas ficam com raiva por terem tido que fingir por tanto tempo e com raiva dele por não ter visto através da máscara. Eu observei esse padrão inúmeras vezes, onde as mulheres sentem que não podem ser seus eus autênticos, porque o seu eu autêntico não seria escolhido. Então, elas se apresentam, e a performance é exaustiva. E a exaustão gera ressentimento, e o ressentimento se manifesta como insatisfação crônica. Ela está infeliz porque não está sendo real, mas não pode ser real, porque acredita que seu eu real não é bom o suficiente. Então ela permanece presa nessa performance que torna todos miseráveis. O fator imaturidade é enorme e está piorando a cada geração. Muitas mulheres entram em relacionamentos sem ter ideia do que realmente querem, apenas sabendo o que são supostas a querendo de acordo com a sociedade, amigos, família, Instagram. Elas nunca desenvolveram seus próprios valores, seus próprios objetivos, seu próprio senso de si mesmas, separados da validação externa. Assim, elas entram em relacionamentos pelos motivos errados, permanecem pelos motivos errados e se perguntam por que estão infelizes. Essas mulheres carecem de limites, porque não sabem onde elas terminam e os outros começam. Elas absorvem as emoções de todos, os problemas de todos, as expectativas de todos, e então se sentem sobrecarregadas, exaustas, insatisfeitas com uma vida que nem é realmente delas. Elas escolheram um parceiro com base no que impressionaria os outros, um estilo de vida com base no que fica bem nas mídias sociais, um caminho com base no que pensam que deveriam querer, em vez do que realmente querem. Depois, há o complexo de superioridade feminista que foi programado nas mulheres modernas. Elas foram informadas de que são rainhas, deusas, prêmios a serem conquistados, que merecem tudo e que os homens devem ser gratos pela mera presença delas. Isso cria uma dinâmica onde elas veem os homens como seres inferiores que existem para servi-las, prover para elas, adorá-las. Mas aqui está o paradoxo. Você não pode respeitar o que vê como inferior. E você não pode ser feliz em um relacionamento com alguém que você não respeita. Eu conheci essa mulher que literalmente chamava os homens de animais, sem ironia. Dizia coisas como todos os homens são cachorros, enquanto simultaneamente se perguntava por que não conseguia encontrar felicidade em relacionamentos. Ela tratava cada homem como um servo que deveria ser grato pela oportunidade de prover para ela. Depois se perguntava por que se sentia vazia, por que o relacionamento parecia oco. Você não pode sentir uma conexão genuína com alguém que você vê como inferior a você. É psicologicamente impossível. Muitos homens experimentam a confusão de namorar mulheres que parecem sabotar ativamente a própria felicidade. Ela diz que quer estabilidade, mas então cria o caos. Diz que quer paz, mas então começa brigas. Diz que quer amor, mas então afasta o afeto. Isto não é manipulação consciente, é a programação inconsciente se manifestando. Ela está recriando a disfunção que conhece, porque disfunção parece um lar. As feridas da infância são tão profundas que muitas mulheres nem sequer reconhecem a felicidade quando a experimentam. Assisti a mulheres em relacionamentos genuinamente bons criarem problemas do nada, porque a paz parece estranha, a estabilidade parece suspeita, a felicidade parece temporária. Então, por que não destruí-la agora, em vez de esperar que ela termine inevitavelmente?
Elas estão tão convencidas de que a felicidade é impossível que a tornam impossível. Repetidamente vejo mulheres destruindo bons relacionamentos por causa do que chamo de síndrome da grama do vizinho é mais verde com esteroides. Não é apenas pensar que outra pessoa pode ser melhor, é ser bombardeada diariamente com imagens e histórias de quão melhor a vida de todos os outros é. O feed dela está cheio de anúncios de engajado, anúncios de bebês, anúncios de promoção, fotos de férias, fotos de transformação. E cada um parece uma evidência de que ela escolheu errado, se contentou com menos, perdeu algo maior. O relógio biológico adiciona outra camada de insatisfação que os homens raramente entendem. As mulheres têm uma janela limitada para certas experiências de vida: casamento, filhos, construir uma família. E isso cria uma ansiedade subjacente que envenena a felicidade. Ela está apressada para atingir marcos e infeliz com a pressão. Ou atingiu os marcos e está infeliz porque eles não as preencheram como ela esperava. Ou perdeu os marcos e está infeliz com o que nunca terá. Lembro-me de falar com uma mulher na casa dos 30 e poucos anos. Carreira de sucesso, apartamento agradável, relacionamento decente, mas absolutamente miserável. Ela disse algo que ficou comigo. Fiz tudo certo de acordo com o plano que fiz aos 20, mas o plano estava errado, e agora é tarde demais para mudar de rumo. Ela priorizou a carreira em detrimento da família, a vida na cidade em detrimento da comunidade, a independência em detrimento da interdependência, e agora se sentia presa pelas suas próprias escolhas, sem como desfazê-las. A manipulação e os testes que as mulheres fazem, muitas vezes inconscientemente, criam a sua própria infelicidade. Elas testam limites para se sentirem seguras, mas o teste cria conflito. Elas manipulam para ter suas necessidades atendidas, mas a manipulação destrói a confiança. Elas criam drama para sentir intensidade, mas o drama exaure a todos. Elas estão literalmente criando as condições para sua própria infelicidade, enquanto acreditam que estão tentando alcançar a felicidade. Sim, há também a programação de princesa da infância que prepara as mulheres para a insatisfação permanente. Toda menina informada de que é especial, única, merecedora de um príncipe encantado, merecedora de uma vida de conto de fadas. Então ela cresce e a realidade é mundana. O príncipe encantado dela tem mau hálito matinal e meias sujas. O castelo é um apartamento de 2 quartos, e não há um felizes para sempre, apenas a vida diária com seus desafios e decepções normais. A realidade econômica adiciona outra camada. As mulheres foram vendidas à ideia de que podem ter tudo: carreira, família, romance, aventura, riqueza, realização em todas as áreas simultaneamente. Mas a realidade envolve trade-offs. O sucesso na carreira muitas vezes significa menos tempo com a família. O foco na família muitas vezes significa sacrifícios na carreira. A segurança financeira muitas vezes significa menos aventura. Mas reconhecer esses trade-offs parece um fracasso, como se contentar. Então elas permanecem perpetuamente insatisfeitas com o que quer que tenham escolhido. Assisti a mulheres de carreira bem-sucedidas miseráveis por não terem família, e mães que ficam em casa miseráveis por não terem carreira, e mulheres tentando fazer as duas coisas miseráveis porque estão exaustas e sentem que estão falhando em tudo. O mito de ter tudo criou uma geração de mulheres que se sentem fracassadas, não importa o que alcancem, porque há sempre algo que não estão alcançando. Mas aqui está a verdade mais sombria sobre a infelicidade feminina. Para muitas mulheres, isso se tornou uma identidade. Elas se conectam com outras mulheres através da queixa. Elas recebem atenção por serem vítimas. Elas evitam a responsabilidade culpando os outros pela insatisfação. Elas estão infelizes há tanto tempo que não sabem quem seriam se fossem felizes. A felicidade exigiria mudar tudo sobre como elas se relacionam com o mundo, e isso é aterrorizante. Muitas pessoas experimentam essa dinâmica estranha onde a tentativa de fazer uma mulher infeliz feliz, na verdade, piora as coisas. Você resolve um problema, ela encontra outro. Você satisfaz uma necessidade, ela desenvolve outra. Você conserta uma queixa, ela cria outra. Porque a infelicidade não é sobre os problemas, é sobre a identidade, o sentimento familiar, o estado de ser conhecido. A felicidade seria estranha, desconfortável, suspeita. A cultura da terapia piorou isso de muitas maneiras. Em vez de aprender a ser grata, a aceitar a imperfeição, a assumir a responsabilidade, muitas mulheres aprendem a patologizar tudo, a ver trauma em todo lugar, a culpar a infância pelas escolhas adultas. Elas desenvolvem o que chamo de narcisismo terapêutico, um foco interminável em suas próprias feridas, suas próprias necessidades, sua própria jornada de cura, sem consciência de como a infelicidade delas afeta todos ao seu redor.
Eu conheci um casal onde a mulher estava em terapia há 10 anos e, em vez de ficar mais feliz, ela se tornou mais insatisfeita, porque agora ela tinha uma linguagem psicológica para justificar cada queixa. Ele não validava meus sentimentos o suficiente. Ele estava emocionalmente indisponível quando estava cansado depois do trabalho. Ele estava me gaslighting quando discordava da minha memória dos eventos. A terapia que deveria tê-la ajudado a assumir a responsabilidade, em vez disso, deu-lhe maneiras mais sofisticadas de culpá-lo. As soluções para a infelicidade feminina existem, mas exigem coisas que a maioria das mulheres modernas não fará. Autorreflexão genuína, assumir a responsabilidade, reduzir as expectativas para corresponder à realidade, praticar a gratidão, escolher o significado em vez da felicidade, aceitar a imperfeição em si mesmas e nos outros. Estas não são soluções sexy, elas não rendem boas postagens no Instagram, elas não recebem validação de outras mulheres, mas elas realmente funcionam. Acontece mais frequentemente do que as pessoas percebem que as mulheres só se tornam capazes de felicidade após múltiplos fracassos de relacionamento as forçarem a olhar para dentro. Depois de culpar 3 ou 4 homens diferentes pela sua infelicidade, algumas mulheres finalmente percebem que elas são o denominador comum. Depois de criar os mesmos problemas em diferentes relacionamentos, algumas reconhecem seus próprios padrões. Depois de perder homens bons para sua insatisfação crônica, algumas finalmente valorizam o que tinham. Mas para a maioria das mulheres, a infelicidade continua, porque é mais fácil do que a mudança. É mais fácil culpá-lo do que examinar a si mesma. É mais fácil querer mais do que apreciar o que é. É mais fácil reclamar do que agir. É mais fácil permanecer infeliz do que fazer o trabalho que a felicidade exige. E numa cultura que diz às mulheres que elas são perfeitas como são e que qualquer infelicidade é culpa de outra pessoa, por que elas mudariam? O impacto nos homens é devastador. Homens bons gastam anos, décadas, vidas inteiras tentando fazer mulheres infelizes felizes, sem entender que é impossível. Eles sacrificam suas próprias necessidades, sua própria felicidade, sua própria identidade, tentando preencher um buraco que não pode ser preenchido de fora. Eles desenvolvem ansiedade, depressão, perdem a confiança, perdem a si mesmos, tentando agradar alguém que não pode ser agradado. Repetidamente, vejo homens destruídos por essa dinâmica, reduzidos a cascas de si mesmos, pedindo desculpas constantemente por existirem, andando em ovos em suas próprias casas, com medo de respirar errado, porque isso pode desencadear outra rodada de insatisfação. Eles pensam que se apenas tentarem mais, fizerem mais, forem melhores, ela finalmente será feliz. Mas ela não será, porque a infelicidade não é sobre ele. A verdade mais difícil para os homens aceitarem é que você não pode fazer uma mulher infeliz feliz. Se ela estava infeliz antes de você, ela estará infeliz com você e infeliz depois de você. Sua presença, seus esforços, seu amor não podem curar o que está quebrado dentro dela. Somente ela pode fazer esse trabalho, e a maioria não o fará, porque é mais fácil culpar você do que consertar a si mesmas. Isto não significa que todas as mulheres são cronicamente infelizes ou que a felicidade é impossível em relacionamentos, mas significa que muitas mulheres carregam programação, feridas, expectativas e padrões que tornam a felicidade extremamente difícil, independentemente das circunstâncias externas. E se você estiver com uma dessas mulheres, precisa entender que a infelicidade dela não é sua culpa, não é sua responsabilidade e não está dentro do seu poder para consertar. O teste é simples. Ela estava feliz antes de conhecê-lo? Ela tem um padrão de felicidade em outras áreas da vida? Ela assume a responsabilidade por seus próprios estados emocionais? Ela pratica a gratidão regularmente? Ela tem expectativas realistas? Se a resposta a estas perguntas for não, então você está com alguém que é cronicamente infeliz, e isso não vai mudar por causa de qualquer coisa que você faça ou deixe de fazer. É por isso que as mulheres estão sempre infelizes, não por causa dos homens, não por causa das circunstâncias, mas por causa de programas internos rodando desde a infância que criam insatisfação, independentemente da realidade. Compreender isso não resolve o problema, mas o liberta do esforço fútil de tentar consertar o que você não quebrou e não pode reparar. Ocultamos muitos segredos aqui. Se a felicidade dela é responsabilidade dela, qual é a sua próxima atitude para recuperar o controle da sua vida?
Comente abaixo e se inscreva para revelarmos o próximo segredo que o mundo tentou te esconder.